Olá pessoal, falar um pouquinho de integral pela visão não standard de hoje. Então, antes de mais nada, não queremos ser formal aqui. Então, nós não vamos nos ater a provar coisas. Então, primeiramente, nós vamos focar em funções que estão definidas em um intervalo fechado, limitado. Tudo bem? E elas nós vamos levar nos reais. E nós queremos também que elas sejam contínuas. Por quê? Dá para integrar funções não contínuas? Dá também, até com a própria integral de Riemann. Só que o que acontece, dependendo de quantas vezes ela é descontínua, em um ponto, em dois pontos, se na descontinuidade ela explode para cima, daí vira uma integral imprópria. Se ela faz isso, o que ela faz na descontinuidade, que tipo de descontinuidade, se são finitas descontinuidade ou se é uma quantidade enumerável, talvez já precisa de Lebesgue, que é uma outra integral. Então, bora focar nesse caso simples, onde nós podemos aplicar umas ideias não standard. Qual é a ideia não standard? Da função nessas condições, nós podemos aplicar o seguinte: a integral usual de A até B, ou em qualquer subintervalo, f de x dx, ela vai ser o quê? Ela vai ser um limite, como tínhamos falado anteriormente, onde n vai para infinito, n natural, é importante frisar, n é um número natural, e de uma somatória. O k está indo de 1 até n, e o f ele está percorrendo um x mais um delta k vezes um delta. Ok, era isso, certo? Certo. Onde esse delta, ele é o quê? Esse delta, ele é b menos a dividido por n, ou por n mais 1. É por n, se eu não me recordo. É por n ou n mais 1, uma das duas coisas. É que, assim, o que acontece? Quando nós fazemos isso, na verdade, é assim, ó. Você tem uma curva, assim. Quando você quer integrar ela nessa curva, você define n pontos. Esses n pontos te dá n menos 1 pedacinhos. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, eu tenho, então, 1, 2, 3 subintervalos, que é a quantidade de lugares que f vai somar. Então, aqui é n-1 aqui em cima. Então, você vai somar, onde a f ela é aplicada, está começando do 1, então a f começa sendo aplicada aqui, depois ela é aplicada aqui, depois ela é aplicada aqui. Para n's finitos, parece que está longe da integral, mas como a f ela é integrável, e essa é uma partição uniforme, significa que a gente está quebrando em partes iguais, conforme n vai para infinito, essas medidas vão ficando muito pequenas, porque está dividido por n. Então tudo vai ficando muito, muito, muito pequeno, e aí esses retangulinhos tendem a dar a área. Então o que acontece? Nós vamos fazer o operador estrela. Depois que a gente falar de integral, eu falo um pouco do operador estrela, que ele é um pouco mais formal. Então, o que acontece? A gente passa para a versão estrelada. Na versão estrelada, acontece o quê? Se a função é integrável, se somente ser isso aqui, vai estar infinitamente próximo de ômega menos 1, e o cara começa percorrendo desde o 1. A f, ela também está estrelada, é a versão expandida dela, mas é a mesma f em síntese. Mais delta k vezes delta, onde o delta continua sendo b menos a sobre n. Peraí, quem que é o n? O n é o ômega, então vamos corrigir. E esse ômega é um qualquer dos hiperreais infinitos. E essa jossa aqui vai estar infinitamente próximo à integral de a até b de f de x dx. Quais são as partes importantes disso, dessa coisa aqui, ó? Vou até mudar a cor para fazer isso.
Qual é a parte importante, fundamentalmente importante, de ter escrito isso aqui? Isso reduz uma soma finita que está dentro de um limite que a gente, para poder manipular, tem algumas regrinhas. A função teria que ser contínua, derivável, blá, 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 blá. Aqui a gente reduziu uma coisa que estava dentro de um limite a uma coisa que é uma soma teoricamente finita. Ela não é finita porque o ômega ele é um infinito. Só que o que acontece? Ela está no conjunto dos hiperreais. E esse ômega, na verdade, perdão, um erro meu também, ele vai ser um hipernatural infinito. Por quê? Tem uma diferença entre ele ser um infinito que segue a regra dos reais e ele ser um infinito que segue as regras dos naturais. Como nesta somatória nós estamos seguindo passo a passo como nos naturais, na somatória de baixo nós vamos também seguir passo a passo, mesmo nos infinitos. Isso tem a ver também com o operador estrela, que futuramente a gente vai falar dele. Formalmente a gente teria que falar antes, mas aí ficaria muito pesado e deixaria de ser intuitivo, o que não é o nosso foco. Certo? Tendo reduzido isso, a propriedade do limite, n indo para infinito. Esse limite existe e é integral. Então, C somente C, ele está infinitamente próximo quando eu estou com o infinito qualquer do n. Substituo todos os n's por esse infinito. Um infinito qualquer que obedeça às regras originais. Se n tinha que obedecer regra dos naturais, esse meu infinito tem que obedecer regras dos naturais também. Por isso que é um n estrelado ali na ponta. Certo? Então, vamos continuar. O porquê que isso nos ajuda? Certo? Em cálculo, a gente já sabe que acontece o seguinte, né? E teoricamente, muitos vão dizer que é trivial. Se f e g são duas funções integráveis, vale o quê? Elas se somam, né? A integral da soma é a soma das integrais. Fácil. Por quê? Temos que provar. Vamos transformar em integral? Isso está infinitamente próximo do quê? De uma soma. Eu nem vou colocar o índice infinito, tá? Porque é um infinito qualquer. Então, é um infinito qualquer. Do quê? Da fx mais delta, mais um delta que está seguindo a partição do x. Note que esse delta x tem uma familiaridade muito grande com o dx da integral. Não é exatamente o dx. O dx da integral é mais uma forma diferencial do que um infinitesimal. Mas poderia ser interpretado como um infinitesimal também. Mas uma somatória, as somatórias estão estreladas também, tá? Porque elas são infinitas, E não precisam ser o mesmo infinito. É G aqui. G de x mais delta sobre delta x. Certo? Como pode ser um infinito qualquer, eu escolho o mesmo infinito. Como o infinito é o mesmo, o delta vai ser o mesmo. Então, eu junto as somas em uma só. Então, o que acontece? Tenho f de x mais delta mais g de x mais delta. E como é o mesmo delta é x nas duas. Nossa, mas espera aí, por definição, isso está infinitamente próximo do quê? De uma integral indo de A até B do quê? De uma soma f de x mais g de x. E integrada em quê? O infinitesimal, a partição foi feita em x. Então, dx. Quebrei a soma numa soma. E vai ser igualzinho para multiplicação e para muitos teoremas. Uma outra aplicação mais ou menos legal é para sólido de revolução. Imagina que você tem uma curva, vai fazer uma coisa assim, e ela vai fazendo... vai crescendo circularmente. E o raio, ele é uma função dada. Integrável, bonitinha, certo? Como que você prova que esse volume vai ser essa integral? πr ao quadrado, onde isso vai ser em relação a dx. Bom, vamos tentar. O que nós queremos? Nós queremos somar pedacinhos. Que pedacinhos são esses? São πr
r's ao quadrado, onde r são as funções. Então, π f de x ao quadrado, certo? Eu vou somar esses pedacinhos, certo? Cada pedacinho desse vai ser uma fatia assim. Uma fatia cilíndrica. Onde esse tamanho vai ser um delta finito por enquanto. Certo? Só que o que acontece? Enquanto ele for finito, eu estou com aproximações. Eu não quero aproximações. Eu quero que isso chegue infinitamente próximo da integral. Então, o que eu faço? Eu quebro essa partição em infinitos pedaços e faço esse delta ser infinitamente pequeno. Ou seja, eu faço isso estar na mônada do zero e somo infinitas fatias. Então, isso vai estar infinitamente próximo do quê? De uma integral percorrendo cada uma dessas fatias, ou seja, o intervalo original que eu tinha em mente. De π r ao quadrado, ou seja, f ao quadrado, aplicado em x, e a partição está percorrendo em x. Então, dx. Nossa, eu consegui gerar a fórmula de uma maneira intuitiva, com cálculo não standard, só usando a ideia de partição. E tudo aquilo que você tem que somar pedacinhos que vão ficando infinitamente pequenos, você pode usar esses deltas, desde que você tome muito cuidado com tudo que está ligado com esse delta. Enfim. E aí vou cortar o vídeo porque senão fica muito grande. E a ideia é que os vídeos não passem muito de 10 minutos. E aí numa próxima eu tento explorar mais integral ou talvez a gente pula para o operador estrela. Até a próxima, gente!